Boa tarde a todos. Em nome da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, agradeço a presença de todos, em especial a secretária Deise Piovesan, secretária da Saúde, e a Patrícia Toder, né, diretora de Finanças da Secretaria. Estamos reunidos para prestar conta do último quadrimestre de 2017 e também agradeço a presença dos vereadores da comissão, vereadora Paula Iores e do vereador Felipe Krememeyer, e os demais que estão aqui acompanhando. E já de imediato eu passo a palavra para a secretária Deise, e o importante é dizer que, se a senhora puder, nós estamos sendo gravado pela TV Câmara, né, e está sendo transmitido ao vivo através do Facebook. Então, todos quem for usar a palavra, que fale o nome e tal, para a gente, daqui a pouco, tiver alguma pergunta, né, algum vereador, para nós é importante fazer nós vamos fazer essa transmissão direto pelo Facebook e depois também a transmissão, que é uma necessidade dessa audiência. Com a secretária, a palavra de imediato. Então, boa tarde aos integrantes da Comissão de Saúde da Câmara, boa tarde aos presentes. Então, só dizer que é uma satisfação novamente estar nessa casa para essa apresentação, então, do relatório, né, de gestão do terceiro quadrimestre do ano de 2017, né, que nós achamos que é uma importante forma de divulgação, né, e de prestação de contas daquilo que se tem realizado em saúde. Eu passo de imediato, então, a palavra para a Patrícia, nossa diretora financeira, que elaborou esse relatório, tá, e que vai fazer a apresentação. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Como a secretária falou, para nós é um prestígio a gente poder também prestar contas sobre a aplicação dos recursos em saúde. Essa aqui é a execução do terceiro quadrimestre de 2017 e, como devido ao fechamento do ano, a gente também fez o encerramento do exercício de 2017, fazendo a compilação de todas as informações de execução em saúde. Meu nome é Patrícia, então, sou diretora financeira e vou iniciar falando sobre a legislação que rege a prestação de contas, que é a portaria 882. E aqui falar inicialmente sobre as receitas municipais aplicadas em saúde. Em cada um dos quadrimestres houve um percentual, e esse percentual iniciou com 20,41%, no segundo quadrimestre foi 21,66% e no terceiro quadrimestre fechou com 24,71%. Que isso significa que, do total de despesas aplicadas em saúde, a parte municipal fechou o terceiro quadrimestre com 216 milhões, sobre 877 milhões arrecadado em impostos municipais. Então, esse é o nosso fechamento de percentual de investimento em saúde com recurso ASPES, que a gente chama, que é o recurso do 40. E aí, aqui tem o desmembramento das receitas, dentro de cada um dos tipos de impostos, né, que geram, então, esse recurso de arrecadação municipal, que totaliza os 877 receitas de impostos líquidas e as transferências constitucionais e legais. Aqui, então, eu vou iniciar com o resumo das despesas por esferas, como foi feito a última vez. E a gente fez alguns desmembramentos diferentes agora em relação às despesas, com mais detalhamentos, né? Iniciando, então, com a despesa de pessoal, que nesse terceiro quadrimestre foi de 66 milhões. Os serviços em geral, que englobam todo o serviço hospitalar, ambulatorial, laboratorial, os serviços odontológicos, saúde mental, fecha em 40 milhões. As subvenções para os hospitais separadas por esfera de governo, então, municipal, estadual e federal, sendo que a subvenção federal são aquelas que a gente havia ressaltado na última vez, que são os repasses, né, devido aos programas IAC, Integra SUS, 100% SUS. Os estaduais, que daí, então, são de acordo com as portarias de habilitação, que são os 499 mil que tem para o Hospital Geral e Pompeia, e a subvenção da Clínica Paulo Guedes, e a subvenção municipal, que, então, é a complementação que a gente faz, que é o pré-fixado, né? Pois materiais de consumo, que ali nesse material de consumo inclui também a compra de medicamentos, que é 6 milhões e 500. Os processos de judicialização, que no terceiro quadrimestre fechou em 2 milhões.
os aluguéis 377 mil, indenizações e restituições devido à morosidade, né, dos processos de licitação. A gente teve alguns contratos que ficaram a descoberto, um período sem contrato. Então, a gente tem que fazer processos de indenização para pagar esses fornecedores que continuaram prestando o serviço, né? O total de diárias, então, 45 mil nesse quadrimestre, e aquisições diversas, 22 mil. Daí, fechando um total de 136 milhões, 595, 292,25 neste quadrimestre. Aqui é a representatividade de despesa do total de recursos. Então, desses 136 milhões, 48% foi despesa de pessoal, 29% serviços, 14% subvenção, 4,78% material de consumo. A diferença está dividida entre judicialização, que é 1,5%, aluguéis, restituições diárias e aquisições de menor valor. Das despesas municipais, como apresentado no segundo quadrimestre, a gente já tinha comentado sobre isso, maior representatividade, então, em folha de pessoal. Num segundo momento, os serviços, que aumentou do quadrimestre anterior para cá, porque, então, as despesas com a UPA, né, o investimento na administração da UPA ali, constam agora nesses 2% de serviços com recurso municipal. As subvenções municipais são aqueles 10 milhões, então, que é repassado como pré-fixado para os hospitais ali. Material de consumo e judicialização representando 2% em média cada um. Dentro do recurso estadual, então, a maior representatividade está na subvenção, que são os repasses que o Estado está passando com maior regularidade, e essa regularidade, na verdade, ela representa a cada 3 meses, essa regularidade que está vindo, só esse recurso, né? Depois disso, o material de consumo, que basicamente é os materiais de assistência farmacêutica. Isso. Se puder ser depois, daí eu até botei números nos slides para que vocês possam anotar qual que é o número do slide e a gente volta, daí a gente conclui. Isso, não, mas eu já entendi o teu questionamento. Uhum. E daí, dentro do recurso estadual, a gente usou 14% em folha de pessoal. Eu havia comentado na última reunião para vocês, né, na apresentação do segundo quadrimestre, que nós estávamos tentando fazer esse movimento inverso, né, em utilizar o recurso vinculado com custeio de pessoal também. Então, a gente teve a confirmação de mais de uma esfera do governo que custeio, sim, significa também pagar pessoal, né? Então, as dúvidas foram sanadas, totalmente isentas agora, está em previsão na portaria e tudo mais. E 10% em serviços, que são aqueles que a gente consegue utilizar, né, com esse recurso, que tem o CAPS, né, que tem o recurso estadual da saúde mental, que esse até estava vindo com uma certa regularidade. Depois aqui o recurso federal, também, né, comparando com o segundo quadrimestre, a gente tinha chegado numa média de 63, 64 em serviços, porque são concentrados na média alta complexidade. Então, o recurso federal basicamente paga esses serviços, né, hospitalares, ambulatoriais, as subvenções, que é aquele repasse, então, que vai para os hospitais através daqueles programas de IAC, IntegraSUS, o material de consumo, que é assistência farmacêutica, basicamente ali junto com outros materiais hospitalares e laboratoriais também, e pessoal 9%, que está aumentando ali aquele percentual justamente porque a gente está começando esse movimento inverso ali. Aí aqui tem a representatividade, então, de cada despesa, cada recurso em relação à sua despesa, né? Dentro da Receita Federal, o maior índice que a gente tem é variação entre pessoal e serviços, mas o ápice que a gente tem é serviço representado pelo aquele 67%. E o movimento inverso é no municipal, onde a maior despesa está na despesa de pessoal e depois vai indo para outras, né? Então, pega um pouco de serviço, que é a complementação de fato com recurso municipal para a contratualização, e depois as subvenções. Aqui tem o desmembramento das despesas, tá? Dentro do pessoal, a gente separou em 4 grandes despesas. Os estagiários, que já havia sido apresentado anteriormente, a folha e contratos emergenciais, que então tudo isso faz parte de despesa de folha, inclusive vale transporte para os servidores, está ali incluso nesse valor. Médicos profissionais, né, com recibo profissional autônomo, que é o famoso RPA, que a gente comentou a última vez, né? Que nesse último quadrimestre teve uma representatividade quase de 50% do total investido em RPA no ano de 2017, tá?
No programa Mais Médicos, então, o auxílio moradia e o auxílio alimentação, que também teve um acúmulo agora nesse quadrimestre, porque a gente recebeu novos médicos. Desculpa, secretária, quando que a gente recebeu aqueles outros 5 médicos? Acho que foi entre setembro e outubro, né? Isso, então daí já teve mais um aumento ali por causa do recebimento desses novos médicos ali na rede. Daí os serviços estão separados desmembrados em mais serviços, né, justamente para dar visibilidade sobre toda a estrutura, né, necessária de serviços para atender a saúde. A gente olhando as maiores representatividades, né, a gente tem o valor do ambulatorial, que é 13 milhões, o hospitalar, que é 16 milhões, depois a gente tem 5 milhões e 500, então, que é o da UPA, né, que a gente separou justamente para ficar separado e bem visível ali quanto que teve daquele quadrimestre. Depois disso, a gente tem 1 milhão e 200 de outros serviços em saúde, que daí a gente fez uma pesquisa agora. São o contrato do Virvi Ramos, secretária, que aí eu fiquei devendo essa informação para ti, né? Os outros serviços em saúde, então, tem aquele otorrino, acho que eles chamam, né? E o outro, que eu não me lembro, que é oftalmológico. Isso. Aí está nesse valor ali em outros serviços de saúde. Como eram vários outros serviços em saúde, a gente compilou numa única conta para não ficar também tão extenso o detalhamento, né? Aí serviços odontológicos, limpeza, copa e cozinha, que ali é uma representatividade, né, de 1 milhão e 200. Esses são a limpeza de toda a estrutura, né, da Secretaria da Saúde de todas as UBSs, que é o contrato que a gente tem com era antes, agora não é a ADMA, Conceito, é a da cozinha, e a Inconfidência, que é o da limpeza, então. E ali tem os serviços domésticos, que essa é a classificação contábil, né, que é a lavagem de roupas do PA e das UBSs. Aí os outros demais, com menor representatividade, mas energia elétrica, né, software, telecomunicações, que é a conta de telefone. Aqui as subvenções, então, são separadas. A gente separou a subvenção hospitalar, que é aquela do Estado. Tá. A subvenção é um valor que, quando tem vários tipos ali, né? Tu vai ver que tem na esfera municipal, estadual e federal. Na federal, o próprio hospital se habilita através da qualificação dele em um programa do Ministério. Por exemplo, um deles é o Integra SUS, né, que tem toda esse é o da escola, né, o Integra SUS. Incentivo. Isso, são incentivos. Esse caso federal são incentivos. Isso pode... Eu vou tentar, só para facilitar a compreensão. Visto que o nível federal não aumentou tabela de procedimento, ele prefere o quê? Ele dá um incentivo. Então, criou várias modalidades de incentivo que não deixam de ser formas de subvenção. Tá? Então, esse recurso ele entra no nosso fundo e passa direto para o prestador. Ele só faz uma passagem no nosso fundo. Tá? Então, subvenção se inclui esses incentivos, sejam eles do Ministério ou sejam do Estado, que também usa essa modalidade. E da nossa parte, subvenção é aquele recurso também a mais que o município coloca do seu orçamento municipal à guisa de também complementar a tabela. É isso. Basicamente, todos eles são o mesmo motivo, né? E aí, por que a gente separou ali? Porque do ideal seria, né? Quando o ministro da Saúde veio, então, semana retrasada para Caxias, naquele ofício que foi entregue para ele, com todas as demandas de saúde de Caxias do Sul e região, um dos pontos era esse. A ampliação do teto, né? E a outra era a recomposição dele, porque isso é uma recomposição, né? Ele devia ser revisto pelo que a gente produz, exatamente, né? E aí até foi colocado nesse ofício comparativo com outros municípios, onde os mesmos têm recurso desta mesma área sobrando. E aí a gente comparou com municípios que têm mais ou menos o mesmo nível populacional, né? Que são Canoas, Pelotas e Passo Fundo, justamente no intuito de vamos ter que ter uma atenção com isso, né? A gente está produzindo mais, eles estão produzindo menos, mas eles estão ganhando mais e a gente menos do que produz. Então, seria mais nesse sentido. E outra solicitação que a gente fez também foi em relação à UPA, né? Onde hoje ali está tudo no recurso municipal, né? Que até eu posso voltar aqui para vocês verem, ó. Tudo está sendo pago o recurso municipal.
o contrato de gestão da UPA. Mas existe já a habilitação que ocorreu desde dezembro, e mesmo com a habilitação até o momento, olhei ontem, ainda não recebemos o recurso federal e nem o estadual. Tem uma previsibilidade de 475 mil, né, para a gente receber, juntando as duas esferas, e até então a gente não recebeu. Até hoje eu falei com o técnico do estado e ainda não tem previsão do repasse desse recurso. E então, por isso que acumula ali no municipal. A gente vai pagando. Vocês vão ficar impressionados quando a gente fechar o exercício ali. Quando a gente chegar no final da apresentação, vocês vão ver o fechamento do exercício e a representatividade do município em relação à saúde. E ali, então, a subvenção é isso, né? No âmbito federal, que nem ali no primeira linha, que tem a farmácia popular, até o encerramento, né, do contrato, ali a gente ainda teve uma parcela para repassar do âmbito federal, está ali aquele valor. O da vigilância é referente a um laboratório de epidemiologia que fica dentro do Hospital Pompeia, que, então, o Ministério repassa esse valor, a gente repassa para o Pompeia para a execução desse serviço. Eu só não sei explicar o que significa o laboratório de epidemiologia, não sei se vocês querem saber, daí a Deise... É um serviço sentinela, como se chama, né? De que tu tenha um lugar em que tu possa estar fazendo uma detecção precoce de situações que podem, no futuro, vir a se tornar epidêmicas, né? Então, o Hospital Pompeia tem um desses serviços lá localizado. É bem importante. Eu fiz um curso recentemente sobre o bloco de financiamentos, falaram muito sobre o planejamento epidemiológico, né? Então, foi mais uma coisa que aprendi lá. E aí o da saúde mental, que é justamente o subvencionamento, né, do Paulo Guedes, que tem a parte municipal e a parte estadual separada ali, né? Então, que é os 269 mil por mês da municipal e 169 da estadual. Que também, aproveitando a deixa, que eu acho que eu já sei qual era a pergunta, Paula, né? Quando o Estado repassa o recurso para o município, só então o município repassa para o prestador. Porque a obrigação de repasse para aquilo ali está pactuada com o Estado. Então, a gente tem o empenho, orçamentariamente está previsto, mas financeiramente a gente só repassa quando a gente recebe. Então, acho que era isso, né? Tá. E depois, na esfera municipal, então, a gente separou o MAC, que é a média alta complexidade, ali que a gente explicou até na última reunião, da subvenção municipal, que aquilo ali é aquilo que vai nesses contratos hospitalares, né, para justamente complementar a tabela como a Deise falou. Aí depois, os materiais de consumo, a gente separou os principais, né? Então, o que a gente tem de representativo nos materiais de consumo? Os medicamentos, que é uma grande fatia ali, o material químico, que como a gente faz análise, né, de muitas coisas ali, né, no âmbito de saúde, a gente utiliza 800 mil por mês. Depois disso, a gente tem 1.700.000, que é material hospitalar, né? Laboratorial, que não é tão grande a despesa, acho que as maiores estão entre esses, medicamentos, material hospitalar e outros, que é só do quadrimestre, sim, só do quadrimestre, e 800 mil do material químico ali. Daí a judicialização, a gente separou como um tipo de despesa para a gente ter a visibilidade, né? Para a gente não confundir a questão dos medicamentos com a judicialização. Então, nesse quadrimestre, teve 2 milhões de judicialização. Desses 2 milhões, 1.700.000 foi sequestro, né? A gente não teve tempo hábil e o juiz mandou sequestrar da conta do município. E 350 milhões foi o valor que a gente comprou de demandas judiciais em tempo hábil, sem que fosse sequestrado. Então, a gente conseguiu fazer outros orçamentos e fazer aquisição para esse paciente. O sequestro tem esse inconveniente, ele acaba sendo mais caro justamente porque o juiz não tem conhecimento técnico, né, para saber que não poderia indicar coisas de marca comercial, né, e ele executa. E outras questões das mais. Mas que o ministro da Saúde, até quando veio aqui, ele fez uma ressalva secretária sobre isso. Ele disse que eles estão preparando uma estrutura onde que o judiciário tem um apoio do técnico de saúde, estão pensando nisso, né, para justamente ser mais coerente, né, com a judicialização, porque senão não tem amparo técnico para poder dizer que é aquilo ou não, né. Os aluguéis a gente separou, então, que é 370 mil ali nesse quadrimestre, os indenizações e restituições que eu havia citado anteriormente, daí separado, né, por cada tipo ali,
Essa indenização desse processo de saúde mental foi um programa que foi não é programa a palavra, né, esse da saúde mental, é como se fosse, né, uma ação, né? E aí uma equipe, então, realizou um trabalho e eles receberam um incentivo pela realização de matriciamento para a rede. Então, esse processo estava desde 2015, né? A gente vem ressaltando algumas coisas, porque várias coisas de 2015, 2014, a gente está resolvendo agora, né? Em 2017, e essa é uma delas que ficou realmente muito tempo, assim, indo e voltando, até que a gente conseguiu resolver agora, né? E nesse quadrimestre, 45 mil de diárias. E aquisições diversas, 22 mil. Que são investimentos, né? Material, equipamento, teve algumas cadeiras que a gente teve que comprar emergencialmente. E aqui é o total, então, de representatividade dos 136 milhões investidos neste quadrimestre, 59% em média e alta complexidade, 29% na atenção básica, 4% de vigilância e saúde, 4% assistência farmacêutica e 4% na área administrativa. Administrativo não é um bloco de financiamento, mas a gente separou para destacar, né, quanto é investido na parte da administração ali da saúde, para mostrar a representatividade realmente, né? E aqui tem um detalhamento, então, por bloco de financiamento, tá? Vou fazer uma explanação geral. Então, dentro dos 136 milhões, 81 foi em média e alta complexidade. Desses valores de média e alta complexidade, a maioria dela está concentrada em serviços, né? Na aquisição de serviços. E a outra, que seria quase os outros 50% ali, está concentrado na parte de subvenção e pessoal. Né? Então, o desmembramento da folha de pagamento, todo o recurso do 40 que tinha sido solicitado na última reunião, né, para a gente fazer por cada tipo de despesa, que antes estava tudo compilado só como recurso municipal, a gente desmembrou ali. Então, dentro do recurso municipal, a representatividade de folha em média e alta complexidade é 21 milhões. Então, a gente foi separando assim por cada tipo de serviço, né? Então, são os 3 maiores investimentos ali na área de média e alta complexidade: subvenção, serviços e folha de pessoal. Depois, na atenção básica, né, na área de serviços tem bem menos necessidade. Alguns serviços são voltados ali para a rede. Sim. Eu só quero complementar, só para eu acho ficar um pouquinho mais claro. Esses blocos de financiamento que ela fala são aqueles que eram regulados pelo Ministério da Saúde. Nós temos o bloco, o recurso vinha e ele ficava vinculado, cada recurso vinculado ao seu bloco. Então, nós temos a vigilância em saúde, a atenção básica, média e alta complexidade, o bloco da gestão, o bloco da investimento. E assistência farmacêutica, 6 blocos. Agora a lei está mudando, né? Já temos uma alteração nessa lei. Mas essa prestação de contas tem que ver com essa regulação do Ministério da Saúde. Mesmo as despesas do âmbito estadual, estadual segue mais ou menos a mesma linha de blocos, mas a municipal, se fosse ver, ela não teria assim a mesma lógica, mas o orçamento aqui da prefeitura, junto com a contabilidade, até com a saúde, a gente entende que sim, vamos seguir a mesma lógica para ficar de melhor visualização, né? Então, orçamentariamente, quando a gente faz a LOA, a gente faz o desmembramento das despesas dessa forma. Ali na atenção básica, então, dos 39 milhões que tem de investimento na atenção básica, sim? Um entendimento, assim, a subvenção, ela está mais alta do que os serviços, né? Dentro da esfera municipal, sim. É que assim, então, é tanto o ajuste, que, né, o extra que vem, no caso, como está evidente que tem que corrigir a tabela, né? Muito. Tem mais de diferença do que... Isso, porque assim, a subvenção, vamos pensar o seguinte, quando a gente fez a renovação de todos os contratos, existia um teto da média e alta complexidade, né? Aquele teto, a gente foi fazendo a renovação, e lembra que na outra quadrimestre eu disse assim, quando fizer a renovação do Pompeia, o valor de subvenção municipal e de serviços comprados com recurso municipal vai ser maior, porque acabou o dinheiro do MAC e a gente vai ter que suprir até mesmo a compra de serviços com recurso municipal. Então, aqueles 9 milhões é a compra desses serviços que faltou o dinheiro da média e alta complexidade. Eu me lembro que, numa ocasião, o Ferrer usou um exemplo, não sei se... assim, tipo, a diária de UTI era X, mas ela estava custando muito mais. Então, tem a diária, que é um valor, e de taxa extra, não sei como é que é o nome, é um outro valor. Então, ao invés de botar a diária de 500 para 1.000, tem 500 e mais os...
É para Tem tornar R$ complexo, né? 372 por mês do estadual. O Estado complementa 372, se não me engano, reais por dia, por diária, que é uma complementação do Estado. E o município ele tem dado uma subvenção em bloco, coisa que nós não concordamos. Eu, quando já entrei, já disse, eu não concordo. Só que isso é um processo um pouco lento, de que a gente possa apurar um valor de subvenção para cada bloco, grupo de procedimento, no caso. De área de UTI, média da cirurgia, da alta complexidade, para que não vá... Porque, assim, ó, se me perguntarem no que eu estou subsidiando, eu não sei. No total, sim. Mas quanto custa a mais uma diária de UTI? Somado o recurso estadual e federal, quanto a mais vai do município ali? Não se sabe. Então, nós estamos fazendo um estudo nosso e já conversamos, iniciamos isso com o Hospital Pompeia, porque é o primeiro que vence agora o contrato, para que a gente possa aproximar essa subvenção, relacionando ela ao serviço prestado. Porque fica muito genérico, né? Para te poder fazer uma gestão, um controle, tá num bloco só. Não concordamos. E tanto teve uma auditoria em setembro do Tribunal do Estado, né? E ele ressaltou muito isso. O auditor ele veio focado nisso. Eu quero entender da onde saiu a negociação que se chegou a esse valor. Daí a gente realmente, buscando todos os documentos, não tem uma montagem dos procedimentos para saber quanto tu está subvencionando. A gente deve ter uma estimativa, assim, do geral. Olha, eu gasto tanto com SUS, né, no Pompeia, por exemplo. E aí, olha, falta, depois do que vem do MAC ali, isso. Né? Então, não tinha como, né? Mas agora que a gente começou esse estudo, que é bem trabalhoso, né, secretária? Porque imagina que tu pegar cada um dos procedimentos, tu vê quanto é da tabela, quanto produz e quanto que é a diferença para vincular isso à subvenção. Talvez a gente chegue à conclusão que a subvenção seja maior ou talvez que ela ainda seria pequena perto do que teria que suplementar para cumprir com o valor de fato que o hospital tem de custo. Daí aqui na atenção básica, então, dos 39 milhões que foi investido, né, nesse quadrimestre, 34 é em pessoal, 2 milhões e 800 de serviço e 1 milhão e 900 que é material de consumo, porque realmente todo atendimento curativo, tem agulhas, enfim, né, N coisas que são ali. E os aluguéis, que são as UBSs que a gente tem locado em outras casas ali, né. Depois, na Vigilância e Saúde, a gente tem uma despesa de 5 milhões e 800. Desse valor, então, mais representativo são 5 milhões e 300 em pessoal, material de consumo 180 mil e os aluguéis 42 mil, que ali é o prédio da Vigilância Ambiental. Aqui, assistência farmacêutica, né? Vamos olhar a assistência farmacêutica por outro olhar agora, separando ela por bloco. Da assistência farmacêutica, ok, a subvenção da farmácia popular, material de consumo nesse quadrimestre, 3 milhões em material de consumo. Medicamentos comprados com recurso municipal, estadual e federal. Na judicialização, 2 milhões. Representatividade, quase 50% ali, né? Então, quando a gente chegar no número final de 2017, que fica bem claro, assim, a questão do judicial. No administrativo, então, investimento 5 milhões e 100, em pessoal 4 milhões e 600, serviços em geral, que tem muito a ver com a estrutura, né, do nível central ali da Secretaria da Saúde, 400 mil, e as demais despesas menores ali. Dentro do bloco de gestão SUS, tem um valor ali de 66.600, que recentemente a gente também foi habilitado numa portaria da Central de Regulação de Leitos, que eu havia até comentado que estava para sair, e aí a gente recebeu o recurso, primeira parcela em dezembro, então essa parcela já foi usada para custeio de pessoal, uma vez que a gente não ia conseguir fazer investimentos na área, né, comprar dentro daquele ano ali outras coisas ou serviços. Então esse é o valor da gestão SUS. E o bloco de investimento, então, que são aquisições que são patrimoniadas normalmente, né, que a gente tem ali. Fechando 136 milhões. Aonde que entra a despesa com fraldas? Com fraldas dentro ali da assistência farmacêutica. Tá. Assistência Teve farmacêutica. acho que a primeira prestação de contas que eu vi no início do ano passado, que tinha sido do quadrimestre de 2016. Tá. Tinha 1 milhão e 300 de gasto com fralda. Me chamou a atenção. E em função do projeto que a gente tem para a fabricação de fraldas lá no presídio. Né? E aí eu não sei se vocês têm essa conta ainda de quanto é.
eu posso conseguir esse dado mais apurado pelas compras que a gente fez de material de produtos de higiene e limpeza que eu tenho aqui no computador, depois que eu vou mostrar para vocês no final. Eu tenho como apurar. Não, tem como, sim, e já foi citado isso, né, desde anteriormente, a secretária já havia também falado sobre essa possibilidade, porque existe a possibilidade de cooperativas, né, e tudo mais, que seria realmente daqui a pouco viável, né, a gente só tem que fazer um... A gente pensa na lavanderia também, né? Tu tem serviços que tu poderia pensar em aproveitar a mão de obra, dá trabalho, é possibilidade de renda, de geração de renda, né? Sim, unir o útil ao agradável, né, estimula a questão de produtividade, né, fora do âmbito saúde, seria bem bom mesmo. E aqui é o comparativo das receitas e despesas, tá? Aqui a gente fez diferente dessa vez, então a gente colocou toda a receita municipal, estadual e federal, os rendimentos e as despesas desse quadrimestre. Se for olhar esse quadrimestre, a gente chega à conclusão que, então, ficou negativo, né? O valor saldo que a gente tem entre receitas e despesas. Mas aí, é aquilo que eu expliquei para vocês, tem um saldo do quadrimestre anterior, do primeiro e do segundo quadrimestre, que daí não vai ficar negativo ali. O que chama atenção aqui é que a gente parar para pensar se a gente está recebendo tudo que a gente gasta em cada ano, né? Porque os rendimentos, ela não deixa de ser uma forma de gerir o recurso, né? Conforme a gente vai fazendo as aquisições, o dinheiro vai ficando lá. Mas por que o dinheiro fica lá? Bom, às vezes um processo licitatório leva 6 meses, então esse dinheiro fica rendendo 6 meses. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente consegue fazer coisas muito boas com esse rendimento, que eu quero falar no final até para você sobre isso, mas a gente tem que ter uma atenção com isso aqui. A gente não está recebendo tudo que a gente tem de despesa, né? A gente tem que verificar. Então, aqui as principais separadas para o bloco, né? E fecharia, então, um saldo negativo de 14 milhões nesse quadrimestre entre receitas e despesas. Aqui, então, o saldo financeiro, tá? No quadrimestre anterior, também, que vai bem de encontro que eu falei agora há pouco, parecia também que ficava negativo, né? E aí, fecha dia 31/12, e aí diz assim, 60 milhões de saldo financeiro em 31/12. O que acontece? 60 milhões é referente às despesas que foram efetivamente pagas em 2017. Tudo que está empenhado para pagar a despesa de dezembro de 2017, ou entregas de materiais, insumos e até mesmo serviços realizados em dezembro, eles só vão ser pagos em janeiro de 2018. Como eles vão ser pagos em janeiro de 2018, antes de vir para cá eu peguei esse dado, e a gente teve uma liquidação de 28 milhões em janeiro, referente a despesas que foram recebidas em dezembro. Então, desse saldo financeiro, desses 60 milhões, 28 milhões foi liquidado em início de 2018, que são compromissos que a gente assumiu em 2017. A gente teve um superávit financeiro de 30 milhões. Desses 30 milhões, eu destaquei aqui algumas, porque parece muito dinheiro, né? A questão é que 4 milhões desses é do recurso do PEMAC, que a gente está fazendo uma frente de trabalho aí para utilizar esse recurso, 30% dele em reformas nas UBSs, né? Pequenas reformas e grandes reformas, que a ampliação não é possível utilizar esse recurso. E depois disso a gente tem 1 milhão e 100 de superávit, que é referente à UPA, que ainda são equipamentos e outras coisas que estão sendo compradas e que ainda estão sendo pagas. 2 milhões e 500 do FAEC, que é aquela adequação que a gente estava fazendo no final do ano, que a gente não tinha certeza se podia usar o FAEC dentro do bloco de financiamento para suprir média e alta complexidade. Daí a gente teve a confirmação e já começou a utilizar. E 2 milhões e 600 são valores em emendas parlamentares, que ainda estão sendo comprados equipamentos. No caso, ali tem a UBS São Vicente, o Cristo Redentor, que está sendo comprado móveis, eletrodomésticos ainda. Parte dessa emenda são juros, que ela já está comprometida. A gente fez o estudo recentemente, então, para a informatização das UBSs, né, que eu também tinha comentado no outro quadrimestre, que ia ser bem importante a gente verificar, né, porque a emenda parlamentar que tinha para vir do Carlos Gomes de 600 mil ainda não tinha entrado na conta bancária, a gente estava um pouco preocupado de assumir a responsabilidade. Então, a gente vai usar os juros, já que essa emenda já foi encaminhada para pagamento, né, pelo menos o status no Ministério é esse, e vai conseguir comprar todos os computadores previstos, né, para fazer essa segunda e a terceira etapa da informatização, né, que inclui também os serviços de média e alta complexidade, como os CAPs,
os serviços especializados, a central de exames, que também estão com material de informática bem defasado, né? E para fazer... Postão também. E postão, hemocentro, que a todos que tiver prontuário eletrônico. E assim, é um computador por sala. Cada UBS tem, em média, quantas salas, secretária? Depende, né? O mínimo é 4, né? De 4 a 10. Então, é um número bem grande, a gente tem 48 UBS. Se vocês fizerem esse cálculo, assim... Bom, vamos trocar todos os computadores do UBS. São 480 computadores, no mínimo, né? Se for parar para pensar. Mas a gente está aqui adquirindo, então, 330 agora, para essa realização da segunda e terceira etapa. Aí, aqui tem o desmembramento das despesas, né, por vínculo, como é de praxe, né, exigido na prestação de contas. Então, dentro do 40, o que é atenção básica, média, alta complexidade administrativa, vigilância e saúde, que foi a proposta que tinha sido feita anteriormente, desmembrar cada uma das despesas. Eu vou dar um tempo para vocês, né, e verificar se tem alguma dúvida sobre os valores ali, para questionamentos depois. Mas, assim, basicamente o que eu já apresentei anteriormente para vocês, só que de uma outra forma, né? Média e alta complexidade, que tem a subvenção, os serviços em geral, a folha de pessoal, então, que representa aqueles 61 milhões. Depois aqui a gente tem o recurso, então, da vigilância sanitária, né, que é aquele recurso com as taxas, né, as notificações que a sanitária faz. A gente utilizou quase todo esse recurso ano passado, foi bem otimizado. Também utilizamos para a folha deles, material de consumo e serviços. E aqui o 4.002, né, que é o recurso que é derivado dos leilões de equipamentos, né, lá da saúde, que também a gente utilizou, e parte a gente vai utilizar esse ano para compra de computadores também. E aqui é o detalhamento, né, das despesas no âmbito estadual por recurso, né. Depois aqui os outros recursos, são muitos vínculos que a gente tem. Esse aqui, esse 4210, só vou chamar a atenção que é o recurso aquele do Sereste, né? A gente fez uma programação lá com eles em relação à utilização de parte dele para a folha de pagamento. Então, está ali a despesa de pessoal nesse recurso estadual que vem do Sereste. Aí, ali tem o SAMU. Depois disso, a gente tem o CAPES ali, né? Que tem material de consumo, hospitalares, limpeza, máquinas e equipamentos em geral. Aluguel, né, que a gente tem as casas de acolhimento, os residenciais, que são basicamente casas locadas, despesa de pessoal, indenizações e restituições, que é aquele processo que eu falei antes, e diárias. Aqui está a subvenção só estadual, ó, separado, no 4230. Então, o que é do hospitalar, que é geral, Pompeia, e o que é da saúde mental ali, que é aquele do Paulo Guedes, ó. Um acúmulo de 2.300.000. E aqui os demais recursos. Ali também no 4300 é o recurso da nota fiscal gaúcha, que a gente está cadastrado. Estamos fazendo várias aquisições para o Emox através desse recurso. Estamos otimizando ele também, porque a gente não tem tempo hábil de fazer uma licitação para utilizar esse recurso, porque ele tem utilização em até 180 dias. Agora mudou, é para 210 dias. É o 4300, a última linha ali. E isso daí, com esses 2.544, a gente comprou as cadeiras da recepção do Emox, que estavam bem difícil, daí a gente fez essa aquisição. Agora a gente já tem um plano de trabalho, que foi apresentado previamente para o Conselho Municipal de Saúde na terça-feira de noite, para utilização, para compra de leitores, né, do leitor do código de barras de sangue, e o outro seria para a compra dos conversores digitais, são coisas pequenas. E eles chamam o revestimento das cadeiras de doador. Né, e vocês estão inscritos no programa? Sim, a gente está inscrito no programa através do Hemocentro. E até toda e qualquer pessoa que quiser cadastrar o Hemocentro como a entidade para que as suas notas fiscais sejam direcionadas, seria ótimo, né, esse incentivo. Já pedimos o apoio da Câmara de Vereadores nesse sentido também, né? Porque é um recurso, não parece, mas para essas pequenas coisas, vai fazendo uma diferença no atendimento ao usuário. Uma coisa é o usuário chegar e tá uma cadeira toda remendada quase, né? E a gente chegar lá, não, tá toda encapadinha, bonitinha. Eles vão percebendo essas alterações, né? E essa inscrição, tu sabe desde quando?
2014, eu acho. Não, porque eu fiz uma indicação para a prefeitura para inscrever as escolas municipais também. Seria ótimo. E a PGM me apresentou um retorno que não poderia. Eu falei, não, Farroupilha faz no município, então já Deixa tem eu no anotar Hemocentro. isso. Porque Nota fiscal gaúcha. Tem escola aqui escolas. perto que trocou o telhado com a nota fiscal gaúcha, escola estadual. Eu vou perguntar. Sim, a gente utiliza. Teve realmente no quadrimestre passado, a gente teve que devolver 3.500, mas porque assim, como passou o tempo, eles pensaram em colocar em licitação um produto que já estava com a licitação em andamento e a licitação não saiu em tempo hábil. Então, a gente decidiu ali na gestão fazer a aquisição com os recursos da nota fiscal gaúcha sempre por compra direta, porque daí a gente consegue ocupar dentro do prazo de tempo estipulado pela nota solidária, que eles chamam que é o nome do programa, né? E fazer a prestação de contas, passar pelo conselho e tudo mais, que a gente tem que fazer, de fato, né, todos esses passos para poder utilizar. Mas está sendo bem bom, o pessoal está bem empolgado. Teve um outro recurso também que é derivado do hemocomponentes, né? Quando a gente fornece a bolsa de sangue para um outro hospital privado, é privado, né? Desde aquele fornecimento dos hemocomponentes, né? Das bolsas, que a gente recebe depois o retorno em dinheiro, né? Aí depois esse hospital tem que pagar de volta para nós. Então, quando ele paga de volta para nós, isso também vai para o Hemocentro, esse recurso. E aí, o ano passado, a gente fez a aquisição de bolsas, que eles chamam de material de publicidade, mas é tipo para incentivar as pessoas a virem doar sangue. Então, eles vão fazer uma campanha esse ano, no dia do doador, né? E vão dar de brinde. Então, são coisas que derivam justamente desses trabalhos que a gente vem fazendo, né? Dando uma maior atenção assim, para essa questão de arrecadação também, né? E aqui as despesas municipais com recurso federal. Então, o 4510, atenção básica. Depois o 4520, que é a atenção básica, tem saúde da família, tem saúde bucal, são vários programas. Cada um desses vínculos, né, são mais de um programa que estão vinculados a ele. Aí, no final, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Depois, o 4590. Aqui, o 4590 é aquele que a gente fala o MAC, né, que é a média e alta complexidade. Então, todo o desmembramento do recurso federal que vem da média e alta complexidade está dentro desse recurso 4590, que é esses 31 milhões nesse quadrimestre ali. Depois, aqui, SAMU e demais. Isso aqui eu vou passando. Se vocês têm dúvida, eu volto depois, porque senão a gente... E aqui, então, o fechamento, tá? O exercício, o encerramento. A gente se propôs, né? A Deise teve essa ideia, e justamente para melhorar a transparência, né? De como o recurso está sendo utilizado e vendo o todo, para a gente saber o quanto representa cada um desses quadrimestres, tá? Então, aqui, no saldo inicial, a gente começou no recurso municipal com 15 milhões, no estadual 11 milhões, no federal 42 milhões, fechando um total de 68 milhões. Mas seguindo a mesma lógica que eu expliquei lá no início, isso é o saldo financeiro, tem mais todo o comprometimento de faturamento de dezembro, né, que vai ser pago só em janeiro, então não entra no saldo financeiro de 2017. E aí, desmembrado por cada quadrimestre, né? A gente vê aquilo que eu comentei anteriormente, que sobre estar ou não negativo. Existe um saldo, né, do primeiro quadrimestre de 4 milhões e 500 no recurso municipal. Depois, mais um saldo de 3 milhões e 500 no segundo quadrimestre de recurso municipal. Chega no final, no terceiro quadrimestre, não, faltou dinheiro no recurso municipal, mas se tu soma um com o outro, tu vê que tu não ficou faltando, né, e se ele se equilibra no ano. Isso, por isso que o saldo financeiro é bom ressaltar, né, que não dá para ter a visão só do quadrimestre, porque senão tu não tem um aparato geral ali. Então, totalizando 60 milhões de saldo financeiro, então, de dinheiro em caixa, né, no exercício de 2017. E aqui, do total de 379 milhões, que foi o fechamento de pagamentos que a gente teve no exercício de 2017, na saúde, 58% foi representado pelo recurso municipal. Que é aqui que eu falei que a gente se dá conta, né, que de 300 milhões daquele orçamento, 379 milhões, 58% é municipal. Quando o ministro da Saúde veio nessa reunião que eu participei ali até, ele trouxe um dado, né, do que seria o ideal o âmbito federal investir. Seria 50% deveria vir do âmbito federal. Hoje, o âmbito federal está investindo 43% em média, que não está muito longe do percentual que a gente chega ali, que no âmbito federal, no município de Caxias do Sul, é 37%, né?
E o estadual, 5%, que seria 12%. Se entrou na discussão, né, se era 12% do todo. Não, é 12% do orçamento dele, do Estado, não quer dizer do nosso, né? Não se consegue dimensionar, visto que os municípios têm complexidades muito diferentes, fica muito difícil convencionar assim, bom, do nosso recurso que vem para o município, quanto teria que ser de cada ente federado. Mas, de qualquer forma, dizer que o município, sendo referência, tendo alta complexidade, atendendo toda a região, que a gente tem que investir quase 60% de tudo que é gasto com saúde, dá para ver o retraimento que teve do nível federal e principalmente do nível estadual. Para o município de Caxias do Sul, no ano de 2017, 5%. Do Estado. Não tem esse dado. Eu não tive acesso ainda, não olhei ainda também. Também ainda não olhei. Mas quando se questionou isso, me deu um ponto de interrogação, porque, como eu comentei com vocês, eu também estou me apropriando de muitas coisas recentemente, né? E aí a Deise me explicou, não, mas esse é o orçamento deles, a distribuição normalmente está vinculada à série histórica, à produção e tudo mais, né? Desde até o que está pactuado de programas também, né? Aí aqui o desmembramento dessas despesas, né? Eu vou chegar no final só para vocês verem, ó. 379 milhões foi o que a gente teve pago em 2017. Aí desses 379 milhões, no administrativo foi investido 13 milhões, que então a parte de pessoal ali 11 milhões é maior representatividade. Na assistência farmacêutica, que é aquilo que eu comentei anteriormente, 14 milhões. Desses 14 milhões, 8 milhões em material de consumo de fato, que inclui os medicamentos em si. Só que 6 milhões e 600 é de judicialização. Tanto sequestro quanto compra de materiais através de compras judiciais, que a gente consegue antes de sequestrar. Então, proporcionalmente, ali é mais de 50% do valor total de medicamentos que a gente compra para a rede. E por isso que eu acho que tantas vezes a gente está batendo nisso e está trabalhando, né, agora em cima disso também. São medicamentos que não constam no rol e que o juiz manda dar. Exatamente. E não tem isso. defesa. Tem defesa? Não, sempre é feita a defesa, mas não se consegue nunca, porque, por exemplo, vou dar só um exemplo, Seroquel é uma medicação psiquiátrica quetiapina, que o nome genérico é quetiapina, né? Que nós não temos no SUS, mas o município compra quetiapina, uma quantidade justo porque vem esses pedidos judiciais, então consegue um valor razoável. Mas daí o juiz manda dar o Seroquel, que custa assim, 4 vezes mais do que o genérico. E daí, sabe que a ordem judicial não tem, por mais que se explique, isso é explicado, escuta, tem um similar, tem um nome genérico, que é... Não, o médico pediu esse. Ou então faz o sequestro, e daí a gente não tem o que fazer. É uma área bem difícil. E precisa apoio de muitas áreas, né? O setor de assistência farmacêutica, a diretoria desse setor lá na Secretaria de Saúde está começando um trabalho, mas, assim, envolve muitas esferas. Por exemplo, envolve a PGM, um trabalho muito minucioso, né, de avaliação de cada processo, de análise e de defesa em parceria com o técnico da área da saúde. Sim, porque quando o ministro diz que na saúde ele não vai colocar mais verba, porque tem que administrar melhor os recursos, ele falou sobre isso, ineficiência. Ele falou sobre isso na reunião. Tem ineficiência, a gente sabe, né? Sempre tem. Mas, olha, 4 vezes mais, né? Então, eles não entendem, eles são juízes, eles entendem da lei, não do uso do medicamento. Tem que ter alguma... Ainda mais nós que pagamos tanto a mais do que devíamos. Então, acaba saindo dos cofres do município. Certo. Mas eu acho que isso vai numa linha do que a gente tem visto agora, da desconfiança que existe entre os poderes. Eu acho assim, se o executivo e o judiciário, se não houvesse essa desconfiança, né, acreditasse no parecer técnico, porque vai um parecer técnico, vai uma explicação, né, amparado no Ministério, em evidências, né, tem todo um aparato que nós não estamos fazendo isso sós no município, e mesmo assim isso não tem convencido. Então, eu digo, se houvesse uma colaboração maior, em vez de tanta desconfiança, talvez a gente chegasse a melhores resultados. Né? Teve outras questões também que o ministro da Saúde também falou nesse dia dessa reunião, foi sobre um medicamento, que eu sou péssima nessa área, eu sei os nomes técnicos de finanças, né?
Mas, assim, esse medicamento, ele tem uma utilização específica e era usado uma marca X, porque comprovadamente a eficiência era da marca X, a composição X lá. E aí eles começaram a fazer um estudo com os técnicos, né, da área de saúde, lá no Ministério da Saúde. O vereador estava presente, né, ele falou sobre economia. Então, eles economizaram bilhões porque comprovaram a eficácia dessa nova composição desse medicamento. E talvez o que ele cita sobre ineficiência é justamente isso, né? Também verificar que medicamentos fazem parte ou são eficientes de fato e ir atrás, né, estudar sobre isso. E aí ele falou que desses bilhões, né, economizados nessa compra, foi investido em várias outras áreas de saúde, inclusive repasses para programas, né, que têm habilitação, assim como abriu a questão das ambulâncias, que ele falou que desde 2006, 2007 não era mais comprada, não era mais aberto nenhum tipo de portaria para beneficiar, né, investir em ambulâncias nos municípios. Então, foi interessante, assim, né, esse ponto de vista que a secretária Deise já tem tão bem dentro dela como gestora do SUS há muito tempo, já enxerga isso, e isso está chegando naqueles que, de fato, tomam as decisões também, né. Então, tem um movimento que talvez exista ainda umas esperanças aí, né. Desses 479 milhões, 107 foi na atenção básica. E aí, aqui vem um comparativo em relação à média e alta complexidade, né? Do total de 379 milhões, 225 é para média e alta complexidade. Então, que representa aqueles 60% quase que a gente falou sobre investimento do total de recursos. Aqui, então, tem o bloco de gestão SUS, né? Que são as aquisições. Valor de pessoal que a gente investiu, então, com recursos tanto municipal como federal, que é no bloco de gestão. E aqui os investimentos em si, que aí tem a devolução do repasse, né, daquele CAPES que não foi iniciada a construção, a gente teve que devolver, que era de 2013. Por isso que ele está ali no bloco de investimentos, que a gente recebeu para essa finalidade e devolveu pela mesma bloco, né? Pois na média alta complexidade, os de maior representatividade, que são os serviços, a folha de pessoal, né, que dentro das áreas, ele é Hemocentro, Central de Exames, centros especializados, então a folha representa 56 milhões, e as subvenções, que é os 61 milhões, que se tu for olhar o todo agora, né, dá para ver bem que de 101 milhões de compra de serviços, 61 é subvencionado, né, de algum tipo de programa ou esfera de governo. E desses 61, 50% é subvencionado pelo município. Então, ali que está... Quando a gente começa a ver o todo, que a gente vê a representatividade, né, de todas essas despesas ali. E na vigilância em saúde, então, 17 milhões de investimento na área, desses 17, 16 é em folha de pagamento, quase 1,2 milhão, mais ou menos, de folha de pagamento por mês ali. E aqui a representatividade do ano, né? No slide anterior, lá do quadrimestre, a gente chegou a 58% na média da complexidade. A gente fecha o ano com um percentual muito parecido, que é de 59,44%. Na atenção básica era 29%, então fechou com 28,25%. Na vigilância e saúde, 4,72%. Administrativo, 3,47%. E assistência farmacêutica, 3,9%. Então, esse aqui é o parâmetro geral de 2017, né, de despesas pagas, quanto que representou cada uma delas. E aqui o desmembramento, então, por cada área. Pensando aí quanto a tipos de despesa, né? De 379 milhões, 178 milhões é em despesa de pessoal, separado por setores ali. A atenção básica, né, observada até pela secretária, ela representa 95 milhões, né, do total de 178 milhões de investimento em pessoal. Então, existe um alto investimento na atenção básica, na folha de pagamento, né? E comparado com média e alta complexidade, que tem vários serviços que atendem também, que é 56 milhões. Depois, então, desses 379, 110 é em serviços em geral. Isso inclui todas as contratualizações de serviços para atendimento aos usuários, né, ali na média e alta complexidade. E 6 milhões ali de serviços na atenção básica. Depois, as subvenções, que é aqueles 61 milhões que eu falei anteriormente ali. Os materiais de consumo, que é 16 milhões, perto de um orçamento de 379, que não representa nem 10%, né, em material mesmo. A judicialização. Os aluguéis, que é 1,4 milhão por ano.
mais aqueles que a gente está liquidando na competência de 2018, né? Então, dá em torno de 1.600.000 mensal. As aquisições, teve um equipamento de ecógrafo que foi comprado também ali na média e alta complexidade, alguns equipamentos da UPA que entraram nesse último quadrimestre devido à abertura dela em setembro. E ali a devolução do repasse, que eu comentei com vocês da gestão SUS, de 3.585, que era na nota fiscal gaúcha, que a gente não conseguiu utilizar justamente por causa dessa questão de ser feita uma licitação ou não. Total de diária, 115.000 do orçamento total. E o fechamento do orçamento, então, 379. É isso aí. Obrigada, então. Obrigado. A Patrícia, né? E só vamos ver se os vereadores querem se... E agradecer aqui a presença também do nosso presidente da casa. Também acompanhou boa parte da explanação da nossa diretora, Alberto. Sempre membro da Comissão de Saúde, né? A vereadora Paula muito atuante, então agradecer. A assessoria do vereador Rodrigo também faz parte da comissão. Eu não sei se tem alguma pergunta, mas eu gostaria de só, bem simples, porque ontem esteve aqui na secretaria, esteve aqui na Câmara falando conosco, algumas agentes de saúde, né? E disse que não está sendo repassado o verbo. Como tu falaste aí alguma coisa, então o que eles diziam? Porque eles a gente não entende muito se eles têm essa informação ou não tem. Porque diz, o Estado faz repasse para o município. Uhum. O governo federal faz repasse para o município e o município não faz esse repasse para eles. Isso, então, eles nos falaram ainda ontem, né? Aqui, uns 4, 5 gurias aí, agente de saúde, daí eu disse, bom, na hora oportuna nós vamos conversar com a secretária e se amanhã se estiver dentro da pauta, se quiser nos responder, puder responder, ótimo, se não puder também. Isso não estava na pauta. Posso? Pode, secretária, então, por favor, se puder. Eu acho que fica bem na... Tá. Eu acho que fica muito na linha disso que a Patrícia falou, quando ela fala que a folha... Diz, olha, a gente está fazendo uma inversão, está pagando a folha também. Se criou uma cultura estranha, eu acho estranho como gestora do SUS, de que o recurso que vem do Ministério ou do Estado deva ser usado ou para investimento ou para outras coisas que não folha. Ele vem para custear o serviço. Ele vem como parte da corresponsabilidade que o nível federal ou estadual tem. Então, esse incentivo não é um incentivo para o funcionário. Não é assim, eu vou te pagar tanto e ainda vou te dar um incentivo. A gente não pode esquecer que as nossas folhas de pagamento no município não são ruins, eu não vou dizer que sejam boas, mas não são ruins comparativamente a outros municípios, né? E que esse não é um incentivo. Para o funcionário, ele é um incentivo para que o município faça adesão a determinados programas que geralmente são deficitários. O município está provado aqui que qualquer programa diz, mas vem dinheiro, mas ele não vem dinheiro para custear totalmente. Ele vem um recurso que tem coberto 20%, 30%, 40% da despesa, cujo o restante tem que ser, sem dúvida, financiado. Sem ainda se falar de que o vínculo do trabalhador é com o município, o que nos cria o problema da responsabilidade fiscal, que vocês todos conhecem, inclusive, eu acho que melhor do que eu, né? Então, assim, o Estado e a União alocam recursos direcionados para determinados programas, porque eles querem que esses programas aconteçam. Em primeiro lugar, eles diminuem a autonomia do município na medida em que tu é obrigado a fazer aquilo que tem dinheiro para fazer, e não, muitas vezes, aquilo que tu precisaria fazer. Mas tudo bem. Mesmo assim, a gente faz adesão. Agora, não dá para ter um entendimento por parte dos trabalhadores de que aquele recurso é seu. Na vigilância se fez muito essa discussão, mas tem dinheiro nosso. Não, esse dinheiro não é nosso, não é do setor, não é da pessoa. É um dinheiro para a gestão municipal fazer as coisas acontecerem. O que eu acho que a gente ainda está precário, estamos caminhando para isso, é em um planejamento em que cada um dos serviços da rede tenha um planejamento e diga, somos obrigados a fazer tais coisas, vamos atingir tais metas, né? E que se possa fazer uma avaliação. E se mostrar para o Ministério, esse dinheiro foi usado para que essas coisas acontecessem. Não para manter o serviço aberto.
Não é isso, não é assim, eu tenho dinheiro porque o pronto atendimento tem que estar aberto para que ele realize ações de saúde. Então, esta cultura ainda a gente não tem. Mas muito é disso. Mas o município recebe incentivo para agente comunitário de saúde, não é para o funcionário. É o incentivo para o programa. Então, essa distorção, esse entendimento equivocado, que a gente vai ter que trabalhar melhor com a nossa rede. Eu não sei se eu deixei esclarecido. E tem uma outra questão, entrando nessa questão dos agentes comunitários de saúde, que o Estado, daí sim, tem uma portaria prevista sobre um adicional anual, que eles chamam de 14º, né, informalmente, que é uma gratificação. Essa gratificação, sim, de fato, é passada do Estado para o município repassa integralmente para esses agentes, só que o que eles estão cobrando, né, nesses últimos dias aí, é que, como assim vocês não repassaram ainda? Me contaram lá na prefeitura que já foi repassado o dinheiro para vocês. Gente, o dinheiro não foi repassado do Estado para o município ainda. Só podemos pagar na mesma instância, na mesma linha de lógica dos subvenções dos hospitais. Recebemos, repassamos. E aí até eu mandei um material, eu não sei se chegou na comunicação ainda da prefeitura, tá? Sobre isso, com o número da portaria, os esclarecimentos. O ano passado, esse mesmo recurso foi recebido só em março. Eu liguei, então, para a prestação de contas, né, do Estado, falei com o Alexandre, e ele me deu um retorno dizendo o seguinte: não tem previsão ainda de pagamento do adicional de gratificação anual para os agentes comunitários de saúde. Eu passei esse retorno para o RH, né, que é quem está sendo solicitado em relação a essa informação. E, posteriormente, quando essa pessoa do Estado me der o parecer por escrito, eu vou encaminhar o e-mail até a nível, daqui a pouco, de divulgação através da Câmara de Vereadores e até para retorno, Renato, talvez eu passe para a Tuane, né, para vocês passarem essa informação para eles, porque o entendimento deles é: começou o ano, a gratificação tem que já ser repassada, mas não é. A gente tem que antes receber do Estado para depois passar para os agentes. Eu não sei se está ligado. Agora, eu vejo que isso tudo é porque a forma como tudo isso é feito. Primeiro, parabenizar pela apresentação, está bem dividida, está bem boa, está bem didática, né? Obrigada. Mas eu vejo assim, ó, o mundo peca pela falta de... A comunicação tem problema pela percepção, que é falta de informação. E vamos combinar que é complexo, né? Vai entender tudo isso. E para quem está lá na pontinha, né, que é o agente de saúde fazendo a sua operação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma informação, ter um sistema de informação para esclarecer, sabe? Que daí tu acaba educando as pessoas também, ficam mais responsáveis, porque a gente acaba perdendo tempo em esclarecer mal entendido. Então, usa esse tempo dando informação. Sei lá, Sim, Paula, né? Mas tu viste a complexidade? Isso que a Patrícia teve essa preocupação, vem fazendo desde o primeiro relatório em que ela assumiu, né? Eu entendo que transparência é fundamental para que a gente possa gerir e ter essa diminuição de desconfiança que existe entre os próprios poderes. Agora, a forma como o setor público se organiza contabilmente, ela está em desacordo com aquilo que a gente quer apresentar. Então, tu não tem um sistema de informática que te possibilite tirar esses dados diretamente. Isso tem que ser construído. Então, tu vê, a Patrícia está conosco, eu estou há 7 meses, quando saiu... Então, assim, é uma construção. Eu sei que assim, ó, não é justificativa lá para a população, mas aqui para você, sim, que conhecem a coisa pública, a máquina, né? Para eles, não. Eles querem que a coisa funcione e é isso mesmo que eles têm que querer. Mas, da nossa parte, tem que haver essa compreensão. Nós estamos cada vez mais, e cada vez que apresenta, eu digo, ainda não está. Porque a gente tem que relacionar todo o custo com a assistência, com o procedimento, com aquilo que se faz em saúde. Esse que é o custo para nós. Então, a gente está tentando se aproximar disso. Então, por que que ainda não está tão claro lá na ponta? Porque ainda não está para nós. Vamos humildemente reconhecer que nós estamos tentando seguir uma outra linha de prestação de contas, mas primeiro tem que ter a nossa compreensão disso, para que, no momento disso que ficar muito claro para mim, eu vou saber também transmitir. Mas a nossa preocupação é, sim, essa, de que cada trabalhador, de que cada cidadão saiba onde é gasto, mas assim, material de consumo. Isso não interessa, eu quero saber assim, quanto custa uma internação hospitalar.
Se eu for fazer um exame laboratorial, quanto me custa comprar no privado e quanto me custa fazer no público? Eu acho que é isso que para cada um de nós interessa. Chegaremos lá, tá? Perfeito. É que a estruturação da informação, que nem agora até mesmo com a informatização, quando entrar a parte de estoques, dá uma... Nossa, isso leva tempo, gente. Vai. Eu participei de implantação de sistema em hospital. Meu Deus. Vai levar muito tempo mesmo. Leva tempo. Mas o que eu me refiro, de repente, Deise, nem sei se é possível, em ter grupos onde se esclareça conceitos, porque eu também eu não conhecia, que nem subvenção. O que isso é mesmo, sabe? Imagina... Sim, não, imagina o usuário que pensando, né? Que é muito dinheiro. Não me pagaram, Mas, assim, na última prestação de contas para o Conselho, que foi na terça-feira, né? A gente teve uma situação bem atípica, mas que foi muito interessante. Então, a gente começou a entrar no assunto assim, mas eu olhei no site da prefeitura e tem o Plano Municipal de Saúde lá. E eu disse, não pode, porque a gente não fez o Plano Municipal de Saúde ainda, está em desenvolvimento, deve ser o anterior. Não, estava escrito 2018 a 2021. Gente, vamos lá. Eu acho que o que vocês viram no site da prefeitura, no âmbito da saúde, agora com a alteração do site, que eu acho que eles estão acessando até mais, né? Foi uma coisa positiva porque eles encontram as informações que eles querem de forma mais rápida e mais objetiva. Eu disse que vocês têm lá o PPA. E aí foi interessante porque eu disse assim, vamos fazer a cadeia, o que é o PPA, aonde começa, depois do PPA, o que vem. E aí eu vou aproveitar o gancho para esclarecer um pouco sobre a questão dos blocos de financiamento. Recentemente eu fiz um curso, né? Então a orientação é que orçamentariamente vai continuar todos aqueles vínculos ali, aqueles 30 vínculos ativos, tipo 4510, 4520. Só que, na verdade, quando o ministro da Saúde veio para Caxias do Sul, ele foi muito taxativo em dizer assim, que a pedido dos prefeitos e dos ordenadores de despesa da área da saúde, que fosse, então, um bloco de financiamento único para custeio e único para investimento, justamente com o intuito de que possa haver maior flexibilidade em utilização do recurso e não ficar com superávit. Exatamente, essa autonomia sempre foi pedida, né, pelos municípios. Só que a preocupação do dono de cada caixinha de dinheiro, que a gente brinca, né? Mas então não vão investir mais em vigilância, não vão mais investir agora na atenção básica, vão usar tudo em média. Não é assim. Existe uma série histórica que vai ser levada em consideração, existe o Plano Municipal de Saúde. E aí, nessa oportunidade, eu disse, gente, vocês querem garantir que as ações sejam feitas? Participem ativamente na construção do Plano Municipal de Saúde, que esse vai ser o balizador e norteador para a utilização dos recursos, porque o Ministério ele fez uma plataforma, justamente no de encontro à informatização, onde o Plano Municipal de Saúde vai ser colocado dentro dessa plataforma e a programação anual de saúde de cada um dos anos desse plano municipal vai ser derivado do plano. As próprias ações já vai puxar automaticamente a meta para a programação anual. E a Patrícia, né, quando estiver lá fazendo a prestação de contas, ela vai botar o dinheiro em cada uma das ações e não mais em cada bloco de financiamento. Que é isso que o Ministério quer ver. Ele quer ver se vocês estão... Ele diz assim, vocês estão utilizando o serviço para realizar as ações que vão beneficiar o município de vocês? Como é que eu vou saber isso? Eu tenho que saber se a ação está sendo cumprida e se ela está, de fato, chegando aos percentuais que foram propostos, né? Então... Tem como se planejar, sim, só que dá trabalho, né, essa construção, e é como a Deise diz, a gente também está se apropriando de muitas coisas, e é através dessas dúvidas que a gente vai acolhendo, né, conforme a gente vai nas prestações de contas e levando informações para os usuários, até mesmo para o legislativo, né, é justamente essa, tipo, não, a gente quer e façam as perguntas, porque a gente também, talvez, não tenha visto dessa forma, porque a gente está inserido no contexto, né, então... uma informação extraoficial, mas que foi trazida recentemente numa desses contatos com a prestação de contas do Estado, é que sim, não vai ter mais cada um dos vínculos. Vai ser um vínculo único, com um único número para custeio. E a organização desse dinheiro vai ficar a cargo, realmente, do gestor de saúde, né? O ordenador de despesa, ele tem que planejar as ações de acordo com aquele dinheiro que vai ser disponibilizado. E com a realidade de cada município, né? Porque o ministro falou muito sobre aquela questão, Deise, de que o município de Farroupilha tem tais e tais demandas, mas Caxias do Sul tem outras. Mas daí ele usa o mesmo critério para distribuir dinheiro de média alta complexidade para Farroupilha e para Caxias. Ele falou sobre isso. Essa é a discussão da construção do SUS, né? Usar critérios epidemiológicos, considerar... Isso é de 30 anos. Então, assim, tudo na teoria, é importante que se fale isso, cada município tem uma realidade diferente, mas
Tu desconstituir esses blocos significa também que talvez a pressão exercida pela indústria farmacêutica, né? Pela indústria de equipamentos médicos, que a gente sabe que são lobbies internacionais, pela propaganda que é feita na população, no sentido de buscar isto como sendo saúde, pode ser que isso aí que a gente... Não esse, aquele outro que mostrava que 58% se gasta em média, 60% em média alta complexidade, isso vem a se transformar o total do recurso com saúde. Porque ali está o grosso da assistência médico-hospitalar, ambulatorial e hospitalar, né? As outras são promoção, tu tem prevenção, tu tem atenção básica. Então, o temor que se tem é de que, não tendo mais esses blocos, que tu vai encolhendo cada vez mais esses recursos para áreas onde tu vai fazer promoção e prevenção. É um risco que todos corremos. Melhora para o gestor, melhora, sem dúvida, dá uma autonomia, mas tudo tem os seus prós e contras, né? Na casa, então, o presidente esteve lá, então, como tu falaste, acompanhando a visita do ministro. Não sei se o senhor tem alguma contribuição para dar, nós ficamos gratos se o senhor puder essa palavra. Tudo bem, obrigado pela gentileza. Bem-vinda, secretária, bem-vindo pessoal da secretaria. Eu tenho um questionamento a respeito do Hospital Geral, porque a visita do ministro eu achei que foi mais uma comédia do que propriamente qualquer coisa de contribuição para a saúde de Caxias do Sul, né? Era para bater foto e para os seus afiliados políticos aplaudirem ele lá. Mas a minha preocupação é que, em relação ao Hospital Geral, no que o município pode contribuir mais com o Hospital Geral, que tem um déficit muito grande e há uma reclamação de que o município não tem colaborado. Aliás, tem um convênio com o Hospital Pompeia, e o mesmo convênio não tem com o Hospital Geral. Quer dizer, o mesmo convênio que rompeu com o Hospital Geral é um convênio que tem com o Hospital Pompeia. E o Hospital Geral está ameaçando, inclusive, ameaçando no sentido de que pode realmente diminuir em torno de 30%, inclusive, no atendimento de leitos. E, por ser um hospital regional, a direção entende que o município poderia dar uma contribuição maior. O que tem de fato concreto aí? O município tem que dar uma contribuição maior, vai dar, ou essa contribuição é exclusiva do governo do Estado e nós vamos continuar ouvindo o diretor do Hospital Geral sempre reclamando de que o município não está fazendo a parte dele? Cada um escolhe para reclamar do jeito que lhe convém, cada um reza para o santo que... Né? O que eu vou dizer? O que eu posso dizer é o seguinte... santo é a saúde, no caso, né, Sim. secretária? Não, mas eu quero dizer o município, o Estado... Esse hospital ele é um hospital estadual. Ele é estadual, ele iniciou sendo um hospital que foi feita uma gestão... É como a UX, eu digo, a UX é uma gestão compartilhada. O município construiu, seja lá com que recurso, de que fonte veio, mas o prédio é do município, o terreno é do município, né? E só que a gestão desse serviço ela vai ser feita por uma empresa, uma OS. É a mesma coisa o Hospital Geral. O Estado construiu, ele é um prédio do Estado, ele botou todos os equipamentos lá dentro na mesma coisa, na mesma forma. E agora vamos fazer uma gestão compartilhada. Então, essa é a origem do Hospital Geral, né? Ele seria mantido pelo Estado, para ser, sim, um hospital para toda a região. Inclusive, eu digo para todos os caxienses, que afinal somos todos gaúchos, né? Por que o Pompeia, por exemplo, recebe mais do município? Porque recebe menos do Estado. Né? O Hospital Geral recebe 2.800.000 do Estado. O Pompeia oferece quase, em termos de faturamento, o SUS ele tem um faturamento, inclusive, maior do que o Hospital Geral, visto que ele tem muito procedimento de alta complexidade, que são procedimentos de custo muito alto. Então, esse estudo está sendo feito ainda para a gente tentar, dentro da linha do que eu falei, tentar saber assim, o que o município tem que complementar, o que uma tabela do SUS tem que ser complementada. Pedimos ajuda para o Estado, pedimos ajuda para a União, para tentar entender. Ninguém nos deu resposta. Então, o município está fazendo um levantamento com todas as fatiazinhas que compõem o orçamento hospitalar, e nós vamos ter a maior satisfação de apresentar tudo isso para vocês depois, e chegar a uma conclusão assim, bom, de tudo que entra, tá? Isso é uma posição que veio do Estado. Todo o dinheiro que entrar dentro do hospital ele é público. Não interessa se ele vem do município, do Estado ou da União. Ele é recurso público, ele é recurso do SUS, certo? Certo. Então, contem, não vem dizer quanto o município põe no geral. Veja quanto dinheiro entra no geral. Isso foi o Estado que orientou. Quanto entra lá e quanto entra no Pompeia. Para fazer o quê? Assistência
internação, não quero manter o hospital aberto, eu quero manter o hospital prestando assistência para a população. Então, estamos fazendo esse estudo. E, infelizmente, dentro daquilo que eu disse, os sistemas de informação não estão preparados para esse tipo, mas estamos bem adiantados já com a questão do Hospital Pompeia, tá? Num quadro de que todos os recursos que entram, então, quanto custa? Eu tenho muito medo, vou ser bem franca, de chegar à conclusão que não custa mais caro manter esses hospitais abertos que se nós fosse comprar para o plano de saúde em um hospital privado. Pode ser que a gente chegue, não sei, não estou dizendo que vamos chegar, mas assim, ó, não é bom a gente ter um número e poder comparar. Daí, quanto é que custa uma internação da Unimed no Hospital Pompeia ou no Hospital do Círculo? E quanto está nos custando uma internação? Então, antes de a gente ter isso na mão, não posso dizer quanto dinheiro tem que botar aqui, porque ali fica só assim, me custa tanto e eu preciso de tanto, e era assim que vinha funcionando. O que a gente fez? A gente está mantendo, mal e porcamente, desculpe o termo grosseiro, as coisas como estão, na busca de ter uma definição clara, que possa ser visível para vocês também, que também, de alguma forma, né, estão interessados e têm também uma obrigação, alguma obrigação também em manter as coisas funcionando e com viabilidade futura e mostrar para a população. E quem sabe, não se sabe que números vão resultar disso, quem sabe chegar à conclusão que teriam outras formas, até daqui a pouco comprar leito, eu não sei, com o custo, porque, mas a tabela é isso, mas quanto a mais essa tabela já tem sido colocada, gente? Nós, município, colocamos, emenda parlamentar, coloca, agora vem emenda parlamentar, não sei se vocês sabem, para custeio. Sim, veio duas, custeio né? MAC. Eu digo, mas escuta, gente, o que estão esvaziando o recurso de dentro do Ministério? Vai para a mão do deputado, que antigamente era para comprar um equipamento. Hoje, assim, para pagar média e alta complexidade. Quando eu vejo, mas o que é isso? Então, essa salada toda, a gente tem que ser esclarecida. E quando a gente tiver, vai ser assim, é o que a gente quer que vocês também enxerguem, nos ajudem, inclusive, a ver saídas. Porque é muito complexo, está difícil para todo mundo. Mas não Sim, é que a gente não ontem. queira dar. Nós só teremos que saber, assim, mas para que é que a gente está dando? É para a população saber o que ela está pagando. Então, assim, estamos a caminho. Acho que mais um mês, no máximo. A gente está trabalhando realmente nisso, porque a gente tem que... Eu não sei se eu te explico, desculpe, mas assim, é que eu gostaria de ter uma resposta pronta já, mas eu não tenho, tá? E esse trabalho é um trabalho de produção, assim, muito complexa, porque analisar todos os serviços que estão compostos dentro daquela subvenção, né, ratear cada uma delas, como foi a ideia que a Deise deu, né, e aí colocar isso em dinheiro e colocar isso versus o que é produzido, é um detalhamento bem grande, realmente. E a outra questão, né, que foi comentada pela secretária, é justamente assim, sem ter esses dados, fica vago como está sendo até agora. Né? E a gente não quer dar mais respostas vagas. A gente sabe que eu brinco com a secretária, que a gente abriu a caixa de Pandora. A gente, de fato, abriu uma caixinha onde está saindo muitas coisas a serem revisadas, revistas e repensadas, e que com o conhecimento que a secretária tem em SUS, ela consegue visualizar isso. Mas colocar isso no papel e em números é a complexidade, infelizmente. O Hospital Geral nunca apresentou isso para vocês, né? Porque, normalmente, o Hospital Geral ele apresenta para o Estado o orçamento. Mas que eles solicitam também para o município. Eles têm falado reiteradamente. Ele diz assim, temos um déficit de tanto. Temos um déficit de tanto, o município tem que cobrir. O que tem vindo é isso. Nós temos um déficit que tem que ser coberto pelo município. Né? Então, é uma prática que está ocorrendo. É por isso que eu digo do santo. Qual é? Assim, o Estado disse não. Então vamos bater no município. A questão é que custo é que cada internação dentro do hospital, quanto a região vai participar, porque também é um custo. Mas a grande maioria dos atendimentos são para Caxias, mas a grande maioria é de média complexidade, que é para Caxias. Aquele que tem um custo muito alto, que custa 5, 6, 10 mil a internação, que nem a internação cardiológica do geral, é para a região como um todo. Então, assim, Caxias tem entrado e a gente vai chegar nisso. Eu peço em um mês, eu faço questão de vir apresentar aqui para vocês. Caxias tem entrado com dinheiro, tem pago procedimentos para a região de alta complexidade. Então, isso vai ter que ser esclarecido também. Uma pergunta assim, quando tu paga uma conta para o Hospital Geral, para o Pompeia, tu não paga pela conta de internação? Por exemplo, assim, porque eu estou relacionando, né, do que eu conheço do serviço privado
de plano de saúde e hospital. Quando tu apresenta um plano, uma conta para o convênio, é a internação, é exame, é tudo discriminado. Eles não te encaminham dessa forma? Sim. O serviço que tu compra lá. Essa é a discussão que eu fiz lá no início. Esse subsídio ele está ainda em bloco. Historicamente, ele se construiu nos últimos anos, ele é um bloco. Né? Como ia muito para o Pompeia, visto que não vinha do Estado, bota um dinheiro em bloco. Assim, tu recebe 500. tanto para assistência médico hospitalar, mas assim, o que isso, né, representa em cada um? Quanto por cento Por em cada um? exemplo, eu tive 20 Sabe? pacientes internados, sei lá, no Hospital Geral, foram tantas cirurgias, tantos dias de diária de UTI, tantos dias de diária de internação, não é assim. medicamento Só e tabela. diagnóstico. Não? Paula, a tabela é assim. A tabela, ela vem assim. Tantas internações. Só que a gente sabe que esse valor é irrisório e perto da realidade. Então, devia ser assim, bom, foram 200 diárias de UTI, a 300 eu tenho que complementar até chegar a 1.500, o valor que é o que dizem 1.200, o valor de uma diária, né? Que nem isso o Estado me diz, mas me dê o custo real. Qual é o custo real de uma diária dentro de um hospital? O Estado tinha que me ajudar os municípios. Não veio resposta, né? Então, assim, que essa diferença seja paga só. A diferença entre um valor real de uma internação e aquilo que a tabela paga junto com todos os agregados da tabela. Porque tem assim, eu vou dizer que uma dúzia de outros penduricalhos que complementam. Mas, assim, jogados em bloco, gente, isso que eu digo, não está claro para ninguém. Então, quando eu assumi que veio essa questão, tinha um dinheiro que era o Estado que tinha que dar, daí o município passou a dar, eu digo, não, gente, vamos esclarecer tudo isso primeiro. Estamos esclarecendo ainda. Se chegar à conclusão, tá, que realmente o custo que o hospital tem naquele tipo de procedimento, tá, está muito defasado e falta dinheiro, bom, vamos ter que fazer funcionar. Mas daí buscando a região também, que também usufrui desses serviços. E partilhando isso com ela. Tá? Essa é a nossa intenção. Assim, para não correr o risco de fechar os leitos, não poderia ser feito assim, sabe, ser repassado o recurso e, enquanto isso, dá um prazo para receber isso, para não desestruturar o serviço, porque daí um problema pode aumentar para todos. Não tem essa hipótese? O que eu disse lá nas reuniões, né, foi o que eu escutei do prefeito. O prefeito, antes que eu saiba de qualquer fechamento, o nosso prefeito faz parte do conselho gestor do hospital. Ele sabe da situação toda e tem acompanhado. E é como eu digo, todos nós seremos muito sensíveis e nenhum de nós vai permitir nenhum fechamento de leito dentro do Hospital Geral. A questão é que nós estamos querendo ganhar tempo, nós também precisamos ganhar tempo, assim como eles estão indo atrás. Eles têm recebido recurso de emenda parlamentar, têm tido outras fontes também de financiamento. E a questão é até que ponto a gente consiga apresentar para a região quanto por cento cada município de cada uma das internações que eles encaminham, quanto eles vão ter que botar de dinheiro junto. Que é o cofinanciamento. Porque o anestesista do Hospital Pompeia, quem paga somos nós. Mesmo que o procedimento seja um procedimento feito para alguém de Farroupilha. Quem paga esse anestesista somos nós. Quem complementa o valor da UTI somos nós. Entende? Então, assim, não dá para continuar. Eu entendo a pressão dos hospitais, mas eu quero que vocês entendam assim, se eu continuar assim, em 3 meses, nós falimos todos, gente. A questão é a viabilidade futura do sistema. Eu tenho compromisso com isso. A gente entende, assim, né? Eu entendo bem, mas assim, diante assim até de situações em outras áreas que a gente viu assim, pode até ser legal, mas desestrutura para depois reconstruir é mais caro, sabe? Porque assim, se fechar é maior o problema. Então, fazer uma negociação, olha, nós esperamos por isso, porque daí, como tu disse, nos ajudem nisso. Nós temos que ajudar nisso, porque eu imagino assim, se a gente está gastando 58%, sei lá, o índice que nós teríamos que botar em saúde é 15%. Historicamente, o município tem colocado 25%, 26%, 27%. Isso. Nós estamos deixando de investir em outras coisas, um recurso que não vem. Pode até estamos deixando de investir em saneamento básico, que não é, né? Por isso que é a preocupação da Deise em fazer análise justamente de vincular, de certa forma, essa subvenção que hoje ela está em bloco à produção, ao de fato que é entregue para justificar tal valor de subvenção. E como ela disse, talvez a gente chegue na conclusão que teria que ser mais ou menos. Mas sem a gente ter esses dados, não vai ter como. E a gente
vem trabalhando agora, a gente terminou a prestação de contas desse quadrimestre, fez o fechamento do exercício e a gente vai, de novo, iniciar, né, retomar esse trabalho no intuito de levar essas informações bem claras né, e a gente poder dizer, não, mas a gente quer saber o custo de vocês nisso também. Na última reunião do Conselho Gestor que a gente teve, foi falado novamente disso, né? Houve um posicionamento, né, do Sandro Junqueira, né, que é diretor do hospital, e ele falando realmente sobre essa questão dos leitos. Só que, ao mesmo tempo, foi discutida nessa reunião o fato que o Estado estava há 3 meses sem repassar os 2.800.000 para o próprio hospital. Então, na verdade, como a Deise falou, o Estado pode ficar sem repassar 3 meses da principal investimento que o Hospital Geral tem, que representa metade do custo, né, que o hospital tem por mês, e a gente não pode ter esse período de análise, sabe? Então, às vezes, a gente fica preocupado com essa distorção que vem também, né? Porque, quando ele nos informou isso, até foi solicitado, né, desde a tua assinatura, para fazer um financiamento que foi aberto no final do ano passado, para hospitais, para fazer esse subvencionamento através de financiamento mesmo. A Secretaria da Saúde apoiou, né? O geral foi lá até o cartório, assinou, né? Porque a gente tem um compromisso de contrato. Então, o que está dentro, né, da nossa possibilidade de fazer, a gente vem também apoiando, né? Eu só tenho, presidente, permite só mais uma dúvida sobre cofinanciamento e também sobre, porque o assunto não é novo, né? Consórcio regional, Sim. cada município pagar a sua parte na conta da saúde, a gente sabe que Caxias paga uma parte maior, bem maior, né? Mas, de forma concreta, como é que isso pode ser feito? Porque, assim, se existe legalidade nisso, o que pode ser aprofundado? Porque o assunto é tão antigo e nunca a gente conseguiu chegar no denominador comum de qual é a parcela dos outros municípios, né, na contribuição com a saúde no atendimento regional. Mas a questão é essa. A parcela vem assim, ó, ajuda que se pediu, se pediu para o Estado, se montou um grupo, inclusive, por pressão de Caxias, do MAC, para tentar, que nós tínhamos um objetivo, que era chegar a essa conclusão. Quanto, em média, custa? Porque eu não posso chegar num hospital da Unimed e perguntar quanto é que custa, até porque as formas de cálculo eles fazem, às vezes, por todos os insumos envolvidos em determinada internação. No SUS, se trabalha com pacote. Quanto custa uma internação, em média, por pneumonia, por exemplo? E ela tem um preço. Se vai custar mais caro ou mais barato, a gente paga em média. Então, é um pouco diferente. Então, nós pedimos muita ajuda. Nos ajude a ver isso. Quanto é uma faixa de preço para que a gente saiba quanto poder cobrar do outro município, né? Então, não houve. Hoje, parece que existe uma motivação, pelo que se sentiu, dos municípios da região, visto que as pressões do judiciário também, sob alta complexidade, são muito altas, de que eles paguem, sim, de que eles não se importariam de entrar também com recurso, desde que eles saibam quanto. Porque não é total, não é tem uma parcela que o Ministério paga, tem uma parcela que o Estado paga, e quanto que Caxias entra quando o município é seu, e quanto que Farroupilha entra quando é seu. E é nisso que nós estamos falando, estamos a caminho, e eu acho que um mês, eu digo, quem aguentou até agora, segura mais um mês, eu peço a paciência de vocês. Estamos em estudo, sim, bem difícil, inclusive, mas estamos fazendo aquilo que nós esperávamos que o Estado nos ajudasse a fazer, então agora nós estamos fazendo por nossa conta. E a outra questão é que esse custeio, né, que veio para esses hospitais, pegando o gancho da Deise, que é de MAC, tá, para custeio, foi pedido também nessa visita do ministro, né? E, veja bem, 2.500.000 que vieram, divididos 1 milhão para o Hospital Geral, 1 para o Pompeia e 500 mil para o Vive Ramos. Né? Eles estão sendo subvencionados através de uma coisa que poderia ser, daqui a pouco, a nossa redistribuição do teto MAC. Então, a grande discussão da Deise é justamente essa. Até que ponto as emendas também beneficiam o município como um todo? Tira, né, tu perde a gestão, nós, o conjunto, né? O Perfeitamente. conjunto todo perde a gestão. Perfeitamente. Fica sendo um meio político, ao invés de ser um meio efetivo. Exatamente. Absurdo. E aí, essa questão do cofinanciamento, na verdade, ele, acredito eu, né, que pelo conhecimento que eu tive até então sobre o assunto, ele vai ser uma consequência desse estudo dos procedimentos, né? A partir do momento que a gente tiver o custo total de cada procedimento, vai se chegar a esses valores também. Contemplado, vereador Alberto. Eu só vou fazer mais essa. O Sandro tem presente esse prazo de 1 mês,
Não, nós não conversamos. Depois não, ainda não. Conversem, que Sim, daí não, fica amanhã, menos... nós temos sabe? reunião amanhã. Senão, amanhã. que aí nós temos que Sim. se unir todos, senão a gente perde energia. Aí vai para a imprensa, parece uma vontade, e, na verdade, vocês estão estruturando um trabalho importantíssimo. Secretária, quando na prestação de conta aqui, só para mim também encerrar, da Patrícia, ela falou sobre as UBS, falta algum, foi comprado algum material, né? Está sendo comprado, tá, os equipamentos, enfim, para abrir. Dentro desse assunto, tem previsão de abrir essas UBSs? Primeiro semestre, né? Dependendo agora, as licitações têm demorado mais tempo do que nós gostaríamos, infelizmente. Isso não... Também que eu digo não justifica, mas eu tenho que dizer, porque é o que está acontecendo. Mas assim, ó, tem Reolon, né, que já vai ser entregue o prédio, já está encaminhada essa licitação. Tem São Vicente e tem a unidade do Cristo Redentor, né? São unidades que estão aguardando esse equipamento. Nós esperamos que ali, né, no primeiro semestre já estejam todas. Eu não queria dar o prazo assim, abrir um maio e depois atrasa um mês, pronto, já atrasou. Primeiro É uma semestre, expectativa, né? chegue todo esse equipamento. Se for A licitação desses móveis e elétricos, eles estão sendo encaminhados nesse mês, entre fevereiro e março. Mas a média de licitação está levando entre 180 dias para ser concluída, entre o encaminhamento, a abertura de edital, a conclusão e empenhamento da despesa, ainda mais um mês, né? Então, a gente precisa realmente desse Mas prazo. ainda não foi feita a licitação, então ainda. Já está em uma já. A dos, exatamente, dos eletros imóveis, de uma delas, sim. As outras também estão entrando no encaminhamento, né? Sendo encaminhado, então. Não. Muito obrigado. Secretário, para encerrar, eu conversando com a... Eu tinha dito que era a última, mas entrou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, que eu confesso que eu não entendi, mas como a gente tem que dar resposta, assim, ó, uma pergunta sobre a prestação de contas. O que foi investido no postão e a UPA nova, toda equipada, o que ainda mais foi investido? Pode passar a pergunta, vereadora? Eu vou só pegar o arquivo de desmembramento das despesas de investimento da UPA, né, que tem ela separada por vínculo ali, daí eu já respondo. Tá bom, obrigada. É importante porque quando ela está desmembrada, consegue com essa certa facilidade aqui, né? A questão do Facebook, como está ao vivo, as pessoas perguntam, já consegue... Sim. E a secretária... Se tu quiser adiantando a outra pergunta, enquanto ela... Na verdade, secretária, até a Patrícia, nós, conversando com os membros da comissão, gostaríamos de ver com a senhora a possibilidade, nós marcamos uma audiência com a senhora, uma audiência, deixar que a critério da senhora, com a Comissão de Saúde, né, vereadora Paula, nós tivemos conversando, uma reunião, mais assim, que fosse mais uma reunião de trabalho, sugestão que... tem aqui na pauta quem nós gostaríamos de convidar, né? Que a senhora pudesse também, é da senhora. E aqui a senhora pudesse dar um visto para nós, né? Para a gente poder, dentro de alguns dias, quando a senhora puder nos dar um retorno, para a gente poder... isso já temos alguns dias, né, vereadora Paula? Ainda no ano passado, nós tínhamos esse interesse de fazer esse encontro, mas, bom... mais por favor. Secretária Deise, a gente soube, assim, através, na audiência pública que houve tempos atrás, em relação à terceirização do postão, foi dito, assim, né, durante a audiência, da constituição de uma comissão multidisciplinar no pronto atendimento, propondo melhorias e tal, né? E nós buscamos assim essa informação, porque o objetivo da comissão, eu presidente Renato, e conversamos, é assim, a gente não tem dúvida da importância e da necessidade do UBS+. E acabou que, com essa questão da terceirização do postão, isso acabou virando, está tudo num bloco e a gente não sabe onde vai dar. E nós pensamos em fazer esse momento, essa reunião, conversando com a comissão, contigo, né, com representantes desses órgãos, para a gente ver assim, o que é possível nós fazermos juntos, olhar, né? A nossa ideia é justamente viabilizar, é ajudar nesse processo.
porque a gente sabe da importância do UBS+, e vimos todo o conflito que se gerou com a terceirização do postão. E, pelo que a gente escutou preliminarmente da comissão, tem ali sugestões que são importantes. Então, a nossa ideia seria de ver, sabe, numa reunião de trabalho, não é uma reunião pública, é uma reunião de trabalho para a gente ouvir todas essas partes e tentar verificar o que a gente poderia fazer ali, independentemente sabe, a ideia principal é viabilizar as coisas, né, secretário? Bem construtivo. E a gente sabe, secretário, que nem a senhora disse, está retornando de férias ainda, né? Daí, com calma, se a senhora puder nos receber, né? Tem os outros... Então, eu acho que é isso, né? Encontrei, então, aqui a questão do recurso da UPA, né? Que até então a gente tem o recurso só de investimento, né? Ainda não temos o recurso de custeio mensal recebido nem pelo âmbito federal e nem estadual. Então, no início, né, do ano, no primeiro quadrimestre, a gente teve aqui investimento de aparelhos e utensílios médicos odontológicos no valor de 555 mil no primeiro quadrimestre. Aí eu posso apurar qual deles que era, desde porque esse de 555 mil para a UPA, eu não me lembro qual deles, qual o aparelho que é, tá? Mas então justifica aqueles 660 mil que eu apresentei para vocês na prestação de contas, né? 555 é referente a esse aparelho aqui, que eu posso discriminar depois qual que é o nome do aparelho, tá? Depois, então, no segundo quadrimestre, só um pouquinho, aqui. No segundo quadrimestre, a gente teve material de acondicionamento e embalagem, a gente teve um outro aparelho médico odontológico de 97.810 e um aparelho de áudio, vídeo e foto de 2.394, tá? No segundo quadrimestre. E no terceiro quadrimestre, a gente teve aqui material de manutenção para bens imóveis e material de manutenção de máquinas e equipamentos. Só para explicar o que é isso aqui, tá? Como a grande maioria dos aparelhos ficaram durante 2 ou 3 anos ali parados, sem utilização, quando eles foram ligados, percebeu-se o desgaste de algumas peças pela não utilização. E a gente teve que, de fato, sim, fazer manutenção na autoclave, que eu me lembro que foi um dos recursos que eu indiquei dotação, né, para consertar. O aparelho de ar-condicionado, também, que teve que consertar. A autoclave, inclusive, a gente teve que consertar mais de uma vez, porque daí se verificou uma outra peça que deu problema e não tem como deixar uma UPA sem autoclave, né? Então, a gente fez emergencialmente, utilizou o recurso do investimento para isso. Então, no terceiro quadrimestre, foram esses valores de 12 mil, é só para essas manutenções desses materiais que ficaram realmente parados, sem utilização, que teve que fazer, não tinha mais garantia, né, nem de serviço quanto à operacionalização do equipamento. Então, tem uma conta aqui de serviços técnicos profissionais no valor de R$ 975 aqui, ó, que é referente a isso. A gente teve que pagar a mão de obra para fazer, então, o conserto, né, que não tinha mais garantia a máquina. E aqui são os materiais, ó. Um deles é da autoclave, que eu me lembro. Os outros eu posso desmembrar também, cada um deles, né? Não tem problema, a gente pode passar posteriormente. Então, no terceiro quadrimestre, 12 mil para fazer a manutenção. Esse aparelho de 555 mil, então, que eu vou verificar qual que é ele, para passar para vocês o detalhamento, né? E outro aparelho de 97 mil, fechando os 660 mil ali em relação aos investimentos da UPA. Era essa a pergunta, né, Paula? E a outra? Ah, tá. O postão, eu tenho aqui desmembrado pelo cálculo de custo dele, tá? O que são insumos, o que são equipamentos. Eu tenho uma listagem de equipamentos que foi comprado para o postão. Só deixa eu localizar aqui.
Eu vou abrir os custos aqui, primeiramente. Aqui, né? Aqui tem justamente aquele que saiu no edital, tá? A parte de medicamentos, então, anual, que Mas eu acho que ela queria investimento. é só de compra de Acho equipamento ela que eles tinha querem falado saber? em investimento. Acho que É, ela não falou sei, em questão se de for investimento, equipamentos. tá. Eu não sei se quando foi feita a pergunta a pessoa separa, né, investimento de Pois custeio, é. essas É, coisas. porque assim, ó, Prestação de contas, o que foi investido no postão Tá. e da UPA nova toda equipada. O que ainda mais foi investido. Se é pode investimento ser é uma uma questão de coisa, né? custeio, né? É. Que daí, então, comparando UPA com postão, a UPA tem investimento no contrato de gestão de 1.800.000 e o postão seria uma média mensal de 3.200.000. Esse seria um comparativo daí quanto a tudo que está incluso na estrutura, né? Que foi o que a gente fez ali no edital, que até aparece aqui, ó, 3.297.000. Teve uma lista de equipamentos e eu vou mandar para vocês por e-mail. Já passei isso para a nossa diretora executiva anteriormente. De todos os equipamentos que foram comprados, até teve aquela questão do Cremers, né? Que ele foi ali, fez uma sugestão de adequações ou coisas que deveriam ser compradas ali para a estrutura. E a gente fez essa aquisição. E eu tenho essa lista, tem martelo de book, que eu me lembro. Tem, como é que é o nome? Tem os outros equipamentos de esfigmos. Tudo isso foi adquirido para o postão. Mas aí eu tenho que pegar essa listagem, eu achei que eu tinha aqui no pendrive, eu não tenho, gente, eu vou ficar devendo. Essa vez não vai dar para ser ao vivo. Eu mando depois. Depois eu passo a resposta completa, então. quando Isso, tu me que eu passar mando a o material. listagem, acho que fica melhor, Tá, né? ok. É isso, vereador Obrigada, Paulo. presidente. Obrigado. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a secretária, a equipe aqui representada pela diretora financeira da Secretaria, Patrícia Todor, que, como a vereadora Paula falou, foi bastante didática. E a secretária sempre disponível e respondendo, mesmo que não esteja na pauta, sempre ela responde para nós. Então, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, secretária, de vir quando vem. E para nós a Câmara lhe agradece no nome da comissão e hoje podemos até agradecer o presidente que fez presente da nossa reunião. Então, secretário, acho que cumprimos a nossa tarefa mais uma vez e queremos desejar um bom ano para a senhora, um bom trabalho frente à secretaria e junto com toda a sua equipe lá. Uma boa tarde a todos.